Missionário Adelino de Carvalho. Paz e luz para todos vocês. Depois de uma noite maravilhosa que tivemos, uma multidão violenta, um povo de fé que esteve presente em Belo Horizonte, no Santuário Filadélfia. Eu estou bem rouco, mas cheio de fé. Foi maravilhoso, maravilhoso, muitas curas, muitas libertações, uma mensagem para levantar a fé de qualquer pessoa, para levantar qualquer defunto. Uma mensagem maravilhosa. Falei sobre as 8.000 promessas de Deus que correm atrás daqueles que têm aliança com Deus. Olha como a aliança é importante. Olha como a aliança com Deus é importante. E nós estamos no mês da aliança, mês de renovação da aliança. Quem já tem, renova. A menos que você não gostou. Se você não gostou da sua aliança com Deus, então você não precisa renovar. Ela extingue, acaba agora, dia 30, 31. Mas se você gostou, então dia 30 subiremos ao Monte Manaim, a escada de Jacó, para renovar a aliança com Deus e dizer: Deus, eu quero mais. Eu quero o Senhor comigo, porque com o Senhor do meu lado, eu enfrento o mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus prometeu que todas as bênçãos correrão atrás daqueles que têm uma aliança com Ele. É uma mensagem violenta. Levantou o povo. Foi muito forte. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Deus fala: se ouvirdes a minha voz, olha que lindo, se me obedecerdes, se tiverdes humildade para me obedecerdes, todas estas bênçãos correrão atrás de ti. Deuteronômio 28, 1 e 2. É forte demais. Foi uma noite memorável, uma mensagem memorável. Eu ainda peguei um daqueles jovens, cheio de jovem, lá no Santuário de Filadélfia. Falei: jovem, você tem o talite? Tenho. Corre! Ele olhou para mim, eu falei: corre! Chamei o bispo Rodrigo Maria e disse: bispo Rodrigo Maria, Deus disse para o senhor, imagine, o senhor é um anjo de Deus. Deus deu a ordem ao anjo, disse: olha, aquele lá que está com talite, aonde ele for, a bênção vai correr atrás dele. Se ele for para o norte, a bênção vai. Se ele for para o sul, a bênção vai. Para onde ele for. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. Foi isso que eu prometi: minha bênção irá atrás de ti. E eu perguntei à multidão: quantas pessoas aqui têm corrido atrás da bênção? Corre atrás da bênção. Já foi em tudo quanto é lugar e não é curado, não é libertado. A vida não vai para frente. Até hoje você correu atrás da bênção, mas agora vai inverter. A bênção vai correr
atrás de você. Está aqui na Bíblia, na aliança com Deus. E qual é o sinal? Qual é a diferença? A diferença é que você não tinha o talite e não estava debaixo da cobertura apostólica do talite sagrado, do manto de oração. E agora, mostre-me que você é apostólico. Mostre-me que você quer a cobertura apostólica, minha cobertura apostólica. Mostre-me que você é uma mulher de fé. Mostre-me que você é um homem de fé, um jovem de fé. Como você vai mostrar? Nos joelhos, na oração, abaixando a cabeça como ovelha, abaixando a cabeça para obedecer o pastor Jesus. Porque para obedecer tem que ser humilde, para abaixar a cabeça tem que ser humilde. Quem impõe condição para Deus não recebe nada de Deus. Ó Deus, eu quero, mas tem que ser assim. Não vai receber nada. Ele é que é Deus, que é Senhor, que é soberano. Em Isaías capítulo 6, Jesus foi visto assentado no trono branco, numa visão lindíssima. E diz a Bíblia que as abas do talite do Senhor enchiam o santuário de glória. Meu Deus, que lindo, que força, que maravilha. Nesta quarta-feira eu estarei na Pampulha, Santuário da Pampulha em Belo Horizonte, na Avenida Pedro I, 575, em frente ao antigo Via Brasil, hoje chama Tacarejo. Pampulha, vai dar muita gente, 7 horas da noite, e vai ser maravilhoso. Mas eu quero fazer uma reflexão sobre caráter, o caráter da fé, o ser verdadeiro com Deus, ter menos palavras, menos conversa e mais ações. Sabendo que nós iremos prestar contas a Deus de todas as coisas. Inclusive e principalmente da família. Você vai prestar contas por que não ajudou seu filho, por que não ajudou sua filha, por que não honrou seu pai, por que não honrou sua mãe, por que não ajudou seu irmão, por que não honrou seu marido, por que não honrou sua esposa. Abraão ajudou seu sobrinho Ló e resgatou ele. Mesmo Ló estando errado, Abraão teve compaixão e o resgatou. Deus te chamou, irmã, para ser resgatadora.
Deus te chamou, irmão, para ser resgatador. Só é resgatador quem tem o talite do resgate de Deus. Diz a Bíblia que Boaz resgatou Ruth porque ele tinha um talite, ele era resgatador. Resgatador. Muito bem. Eu quero que você prepare agora o seu talite, prepare agora o seu castiçal, dobre seus joelhos. E vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu não tenho nem voz direito para orar, Pai. Eu estou rouco. Mas eu não paro de orar enquanto eu não ver o meu irmão dar o testemunho dele. Eu não vou parar de orar enquanto eu não ouvir o testemunho desse meu irmão que ora comigo de madrugada, desta minha irmã. Pai, oh meu Pai, há tanta gente sofrendo, meu Pai. Há tanta gente gemendo de dor, chorando, com a alma amargurada, vida sentimental destruída, falido, desempregado, endividado, família separada, desagregada. Há tanta gente doente, viciado. Pai, há tanta gente que precisa ser resgatada, Pai. E é por isso que eu estou aqui, segurando meu castiçal, de joelhos, passando a cobertura espiritual apostólica a este meu irmão, a esta minha irmã, através do talite sagrado, bendito, da cobertura espiritual apostólica. Pai, este talite que tem o vermelho do sangue do Cordeiro, que tem o ouro do Jeová Jurá, Jeová Jiré, a prata de Jeová Jiré, o azul do reino dos céus, o branco da pureza da igreja, lavada pelo sangue do Cordeiro. Pai, santo és o teu nome, Pai. Santo, santo, santo és tu, meu Senhor. Debaixo da linha de obediência, com humildade e submissão a Ti, Pai, eu peço que o Senhor venha resgatar a vida deste irmão, desta irmã, a família, o filho, a filha, a situação financeira, o casamento. Meu Deus,
que as lâmpadas, as 7 lâmpadas deste castiçal sagrado, ilumine a casa de cada pessoa. Porque aonde tem um castiçal tem uma aliança. E esta aliança com o Senhor, Pai, a aliança com o Espírito Santo, vai ser renovada neste mês 7, no alto do Monte Manaim, na subida da escada de Jacó. Quando desceremos de lá com a nossa coroa da vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, ouve a nossa oração. Atenda o pedido desta tua filha que ora comigo, que eu não conheço, não me conhece, mas que tem fé, Pai. Também esta pessoa que me conhece, que sabe da seriedade que esta obra. Atenda o pedido deste filho, desta filha, Pai. Que a noite do dia 30 para o dia 31, no encerramento desse jejum, seja uma noite de glória, de testemunho, de triunfo, de vitória. Para que possamos entrar a agosto, mês da inveja, mês do desgosto, da macumba, da superstição, protegidos pela aliança com o Senhor. A aliança com o Espírito Santo. Porque aonde acende as luzes do castiçal, as trevas não entram. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, revela a esta tua filha e este teu filho a grandeza de tudo isso, Pai, para que possamos fazer o tributo ao Espírito Santo, adoração, louvor ao Divino Espírito Santo, e a renovação da nossa aliança no último dia do mês de julho, mês 7. Em nome de Jesus, eu vejo a minha coroa, não abro mão da minha coroa. Eu quero a minha coroa da vitória. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ontem, quando a Lília Moraes cantou, muita gente se emocionou. É muito forte. O louvor da coroa da vitória. E ao encerrar, nós vamos ouvir este louvor lindo. E refletir na grandeza da resposta de Deus neste jejum, neste sacrifício, nesta nossa fé. Quem vai pegar hoje o seu talite, parabéns. Os santuários que não têm mais talite, eu estou providenciando que muitos santuários não têm mais o talite. Santuários que os irmãos querem o castiçal. Os missionários estão providenciando. Fale com o missionário. Se você não tem um castiçal, se você não tem um talite, você não pode ficar sem um talite. E Deus abençoe você. Fique em espírito de oração,
ouvindo agora este louvor com a cantora Lília Moraes. Paz e luz. Ninguém vai me roubar minha coroa, Jesus